Sabe aquela amiga que sempre te procura para desabafar? Ela senta e conta sempre as mesmas histórias, os mesmos conflitos, pede seus conselhos, e você, com todo o carinho do mundo, diz exatamente o que ela precisa ouvir. E você sabe com toda certeza que ela não vai seguir uma vírgula do que você disse. A gente olha de fora e pensa, como que ela pode ser tão cega pro próprio potencial? Como ela não percebe que tá presa em um personagem? Até que um dia eu entendi. Eu sabia que ela não ia seguir o meu conselho, porque não muito tempo atrás eu era também a pessoa que ela afirma ser. Eu tava olhando para um fantasma do meu próprio passado. A gente cria umas personas, umas armaduras que a gente veste e diz pro mundo: essa sou eu sou ansiosa, eu sou a pessoa que sempre é abandonada, eu sou a pessoa que tem dedo podre para relacionamento. Mas a verdade é que essa casca que a gente cria não chega nem perto da imensidão da consciência que nós realmente somos. É tão fácil olhar para as pessoas lá fora e ver a grandeza delas. É fácil olhar para alguém e pensar: nossa, como fulana é incrível, por que ela se contenta com tão pouco? Mas por que é tão ensurdecedor quando o silêncio nos pede para reconhecer essa mesma grandeza dentro da gente? Nós passamos a vida inteira acreditando que somos vítimas das circunstâncias, que o chefe é injusto, que os relacionamentos são difíceis. Mas se eu te dissesse que o mundo não está acontecendo com você? Nos próximos minutos, vamos desembolar um conceito que mudou a minha vida. Você vai entender por que as mesmas situações continuam se repetindo na sua vida. E o mais importante, como desativar essa repetição sem precisar lutar contra ela. Porque a mudança que você tanto busca lá fora exige apenas um pequeno ajuste aí dentro. Pense no mundo exterior como um espelho gigante. Se você acorda de manhã, vai escovar os dentes e vê que tem uma mancha no seu rosto, o que você faz? Você não pega a esponja e começa a esfregar no vidro do espelho, não é? Isso seria loucura. A mancha não tá no vidro, ela tá em você. Você limpa o seu rosto e o reflexo muda. Mas na vida real, nós passamos os nossos dias esfregando o espelho. A vida é uma conversa contínua. Todas as nossas interações, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, são os mensageiros, nos entregando essas mensagens. Elas estão o tempo todo nos convidando a acessar quem a gente realmente é. Quando eu dou um conselho para essa minha amiga, a persona dela sempre faz cara de paisagem. Ela age como se não estivesse entendendo uma palavra. Mas bem lá no fundo, atrás de todas essas camadas de proteção, eu sei que a alma dela entendeu o recado. O eu sou dela compreende. O problema é que nós construímos tantos labirintos para fugir de nós mesmos que quando a verdade bate na porta, a gente finge que não tem ninguém em casa. E eu falo isso porque eu também já passei por isso e eu também ajo de maneira teimosa, muitas vezes. Quando eu comecei esse canal, eu fazia tiragem de cartas. Eu queria ajudar as pessoas. Era o que eu conhecia, era seguro ter as ferramentas na minha mão, mas dentro de mim, uma voz dizia que eu precisava fazer mais. Eu via a dor das pessoas nas leituras e eu pensava, poxa, eu quero falar sobre o que está por trás disso. Eu quero falar sobre as emoções, sobre como a nossa mente cria essa realidade, sobre a espiritualidade na prática. Mas aí a minha própria persona entrava na cena. Aquela voz falava altíssimo. Quem é você para ensinar alguma coisa? Se você ainda erra, você ainda chora, você mesmo ainda patina na sua própria vida. E eu me sentia uma fraude. Como eu poderia falar de cura se eu ainda estava com os meus curativos à mostra? Eu nunca quis sentar aqui e ser a juíza da vida de ninguém. E com isso o tempo foi passando. Eu fui buscando outras formas de estar no mundo, sem absorver a dor de todo mundo, como se fosse uma esponja. E assim, gente, sem mentiras. Aqui, somente a verdade. Foi um trabalho árduo. E eu admito, eu achava que por ter entendido a teoria, a minha vida tinha que mudar imediatamente, para ontem. Eu olhava para os outros e entrava numa espiral de comparação. Eu pensava que, como eu já sabia os conceitos, a minha vida tinha que estar perfeitamente resolvida, sob o meu controle absoluto, para só então me sentir digna de falar. E eu tinha pressa. Eu queria que o espelho refletisse uma versão minha que ainda não existia. Já existia no espaço. Mas eu queria aquilo imediatamente na minha realidade.
E sabe o que aconteceu? Eu criei uma das coisas mais dolorosas que existem: a resistência. Gente, a gente precisa falar sobre o que é essa tal de resistência. E presta muita atenção no que é a resistência, porque eu demorei muito tempo batendo a cabeça na parede para entender isso. Por muito tempo, isso parecia um conceito místico e muito distante para mim. Mas a resistência nada mais é do que você olhar para a sua realidade atual, olhar para a vida que você está vivendo agora e ficar brigando com ela. É você não aceitar as coisas como elas estão se apresentando para você, que deveria ser de uma maneira diferente. É você tentar empurrar com toda a sua força uma porta que está pedindo para você abrir. É só abrir. É exigir que o roteiro seja diferente antes mesmo de você aprender a atuar nele. E eu queria ter o controle de tudo. Eu brigava com a realidade porque ela não era do jeito que eu achava que deveria ser. Mas olha a ironia. A realidade só começa a mudar no momento em que você aceita. E aqui a gente precisa fazer um parênteses. Não me entendam mal. A aceitação não é sentar no sofá, cruzar o braço e fazer nada. Aceitar é você parar de fugir. É olhar para o que está na sua frente e... ok, é isso que está acontecendo agora. E levantar os seus recursos disponíveis naquele momento. Nós criamos camadas e mais camadas de personagens para fugir de nós mesmos. A amiga que não ouve conselhos também está fugindo. A pessoa que busca a perfeição antes de agir também está fugindo. Nós cometemos os mesmos erros teimosos esperando resultados diferentes. Não porque somos incapazes, mas porque o mensageiro da vida traz a carta. E a gente se recusa a abrir o envelope. Quando essa minha amiga veio me contar esses problemas dela, sem que ela soubesse, eu estava passando por algo muito semelhante. E enquanto ela falava, eu percebi que a vida estava usando a voz dela para me dar um recado. Ela era o meu reflexo, me mostrando o quanto eu também estava sendo teimosa comigo mesma. E essa é a virada de chave que eu quero te trazer hoje. O mundo não está acontecendo com você, ele está refletindo você. E é engraçado. Por muito tempo eu li as frases desses grandes pensadores e tudo parecia um devaneio, uma utopia distante, algo que eu nunca conseguiria realmente, de fato, ser e alcançar. Um dia, quando você para de lutar e olha para dentro, tudo se torna tão concreto e faz tanto sentido. Quando você percebe que não existe lá fora tudo aquilo que te incomoda, tudo que você admira, tudo que se repete, é um pedaço do seu próprio quebra-cabeça pedindo para ser olhado. É soltar o pano e parar de esfregar o espelho. O espelho só reflete quem está na frente dele. Você não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. O seu eu sou, a centelha divina que vive em você, que é você, já compreendeu tudo. Ela só tá esperando você parar de lutar. A gente foge tanto do que é real, trocando a verdade por performances que não nos cabem mais. No fundo, a gente sabe a diferença entre a ilusão, que a gente tenta controlar, e a realidade. Aliás, um dia a gente precisa conversar um pouco mais sobre o que é, de fato, a realidade. Se esse tema mexe com você, se você quer saber um pouco mais sobre as estruturas da realidade, quiser bater um papo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Obrigada por ouvir e cuide da sua mente. Nos vemos no próximo episódio.